A gente tem comentado aqui que os Estados Unidos têm se posicionado contra o programa nuclear do Irã há décadas, né? Isso a gente todo mundo sabe. Houve aquela guerra dos 12 dias ali na questão de Israel, onde os Estados Unidos foi lá e jogou as bombas com o B-52. E aí o que chama atenção nessa história toda? Donald Trump, no primeiro momento, quando utilizou aqueles bombardeiros, ele falou: nós destruímos o programa nuclear iraniano. E agora, os Estados Unidos simplesmente está indo para lá e fazendo pressão para parar o programa nuclear iraniano, que eles já teriam destruído. E aí isso gera muitas dúvidas. E não só gera muitas dúvidas sobre a eficácia daquele ataque, se foi só bravata ou não, sobre como que está sendo construído agora um possível novo ataque. Existe agora uma data prevista na próxima semana para um encontro entre lideranças do Irã e dos Estados Unidos para discutir como que o Irã vai trabalhar essa questão nuclear. Porque, segundo os Estados Unidos, o objetivo não é impedir que o Irã tenha energia nuclear para fins pacíficos, mas sim impedir que o Irã desenvolva armas nucleares. O Irã nega veementemente que esteja desenvolvendo para armas nucleares, mas também não está tão afim de deixar os Estados Unidos ditarem as regras por lá. Eles estão falando: olha, nós vamos receber sim os técnicos da Agência Internacional de Energia Atômica para que façam fiscalização dos nossos estoques, mas também os Estados Unidos não vai chegar aqui e dizer o que a gente pode e não pode. E aí, no meio desse cenário todo, embora haja já esteja prevista a data para o encontro entre autoridades de ambos os países, o clima continua esquentando ali na região do Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo do mundo. Por quê? Os Estados Unidos mandaram quase 1/3 da sua frota naval para lá, é o que levantam aí os analistas de inteligência, com a presença de dois porta-aviões nucleares e várias outras embarcações, além das aeronaves, obviamente. E, enquanto isso, o Irã segue fazendo exercícios militares na região, tentando ali demonstrar algum nível de intimidação para as forças americanas. Embora, apesar disso tudo, os Estados Unidos já derrubaram um drone iraniano e, inclusive, rechaçaram aí 2 embarcações iranianas que tentaram se aproximar dos navios americanos. Então tá um clima assim: olha, a gente vai negociar, mas se a negociação falhar, vamos entrar, vamos agir com a força. Só que aí a questão que eu vou levantar para você, Carcará, é a seguinte: 2 porta-aviões, 1/3 da frota naval americana, não seria um exagero para atuar no Irã? Estão falando aí de repente, uma atuação mais prolongada, algumas semanas. Só que com 2 porta-aviões, eles vão começar uma ação para entrar no Irã de fato? Ou vão focar aí muito mais num bombardeios constantes e contínuos até que o regime iraniano se entregue? Qual é a sua opinião sobre isso, Catalá? Não está exagerado, não? 2 porta-aviões, 1/3 da frota naval americana por lá para atacar o Irã? Tem mais coisa nisso aí, Carcará? Não, Eric, o meu amigo Miquel, desculpa, é muito mais, cara. O que acontece? O americano, ele mandou o Abraham Lincoln e o Gerald Ford, certo? Só que ele tem outras frotas lá na Europa, que também, cara, a Europa, o Oriente Médio, aquele bolo ali do norte da África e junta Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, aquela porra toda ali. O americano já tem frota lá. Só que ele mandou mais 2. Tecnicamente, o americano já deve estar com uns 4 porta-aviões lá, cara. E tem alcance aéreo para isso aí. Entendeu o que eu estou te falando? Então não é exagero, não. O que acontece? Quando vai ter um conflito, o que o americano fazia antes? O W. Bush, o Clinton, outros caras, eles começavam o conflito sem ter feito a aproximação de meios adequados. E eles iam negociar e perdia a negociação, e para dizer que não levou de 10-0, atacava de qualquer jeito. Eu já falei, vou repetir, o Trump não negocia assim. O Trump, ele negocia pesado pra caramba. Apesar dele não querer o conflito, se tiver que ter o conflito, vai pesar pro lado dos iranianos. E eu não quero que isso aconteça, jamais, cara. Por mim, aqueles ayatolá mete o pé, já deu, os caras querem porque quer ser o líder religioso do povo, não sei o que mais lá. O cara quer poder, pô. O cara quer estar lá, porra, eu sou velhinho, eu fico orando aqui e dá uma pisa naquela mulher, corta a cabeça daquele lá, aquele ali não gritou lá direito, dá outra cacete nele, aquele é cristão, pode meter a porrada. Porra, cara, é um negócio babaca em pleno 2026, doentio, essa doutrina que eles usam lá do xiita da coisa, né? Mas eles têm ódio de mulheres, os caras veem mulher para estar vendo o cão, meu irmão.
Lá no Afeganistão agora liberaram, o Talibã liberou agora a escravidão seletiva. Ah, você tem um pouquinho de dinheiro, você tem menos, você é mulher, você não tem esposa, e a porrada vai comendo. Fazendo humanos de escravidão e depois vão orar. Ai, meu Deus, a santidade está conosco. O grande Satã israelense, o grande Satã americano, esses cristãos. Porra, é um negócio babaca do cara, ninguém aguenta mais, nem Trump, nem eu, nem ninguém, nem o povo iraniano aguenta mais, cara. Os iranianos fizeram merda. Eles trocaram um bom governo por um momento que não estava legal do rei iraniano, né? Aí trocaram, vamos pagar para ver, botaram um maluco da cabeça lá, Ayatollah Khomeini. Tiraram o Reza Pahlavi e botaram o Khomeini. Mesma coisa foi aqui, vamos botar o PT por 40 anos que agora vai cair picanha do céu. Se uma nação não se blindar, cara, não vigiar, a gente se torna babaca. Está acontecendo aqui, já estão nego fazendo sacarne com os cristãos ali na roda de samba, aí nos desfiles de samba. Isso aí para evoluir para uma violência credenciada pelo Estado, falta isso aqui. Só que tentaram no Brasil e nunca conseguiram. O nosso país não aceita esse tipo de coisa, cara. Nem os iranianos também aguentam mais isso aí. Então o Trump tem lá 2 frotas na posição, mais a frota do Mar Adriático e do Mediterrâneo que está ali, tudo junto ali. Que são as frotas que já ficam fixas, a 5ª e 6ª frota. Ele pegou, trouxe as frotas que estão no Pacífico e tem a 3ª frota que também está no Pacífico ali na costa, que também avançou. E a 4ª frota também, cara, é coisa demais, é muito mais de 1/3. Se você, tecnicamente ali, já dava uns quase 40%, se juntar tudo aí, vai dar uns 40%, tá? Não está em 30%, 1/3, 33%, uns 40%. É poder para sair de pau. E o americano não está falando, só que você não está ligando, né? Quando a gente fala de frota, a gente não computa a força aérea. Hoje, de ontem para hoje, ele mandou, acho que 40 caças F-35 para a Jordânia. Ou seja, a Jordânia é a maior frota que tem terrestre, que virou porta-aviões, pô. Quando você tem uma base, a base é um porta-aviões, pô. Entendeu? A gente tem que entender porta-aviões, não é só porque está dentro d'água, não. Então o americano tem as 2 frotas que se dirigiram para lá, tem as 2 frotas que já fazem parte ali da Europa, tem os países que têm as bases que já estão lá há muito tempo, é gente para dar de pau, e tem as bases europeias que estão de frente para o Oriente Médio também. Entendeu, meu amigo Miquel? Então vai ter a negociação, o Trump deve dar 1 semana, 2 para os ayatollah decidir a vida deles lá, e o couro vai comer, cara. Eu sei que tem gente, não é assim não, porra, é assim, cara. O Trump quer guerra? Eu acho que não quer, cara. Todo mundo tá vendo que ele não quer. Se fosse para fazer guerra igual os outros presidentes faziam, já tinha metido a porrada para cima, tinha dado merda, bomba para tudo que é lado, gente morrendo. Ele não quer atacar o povo, ele só quer que o governo americano, o governo israelense, os vizinhos dos iranianos não quer mais esse regime perto dele, porque os caras são chatos, fica perturbando, quer destruir os outros. O país fudido, cara. O Irã não tem água, já fala isso com uns 3 anos. O maior problema do Irã não é o cristão, não é o israelense, não é o governo americano, não é a Arábia Saudita, não é a Jordânia, é o clima. Lá a desertificação aumentou demais, a população aumentou e não tem quantidade de água sequer para alimentar o povo, abastecer. A agricultura está diminuindo porque os lençóis freáticos também estão acabando. E eles não investem em usina de dessalinização, é só em bomba. Eu falei, cara, se eu fosse presidente do Irã, eu teria uma frota de uns 100 aviões transportadores de água, tipo esse Beriev 200 russo que leva água, joga água para apagar fogo, irrigar a floresta. Eu teria uns 40, 50 navios transportadores de água, desde que eles usam para transportar petróleo, que é uma das maiores frotas do mundo, é iraniana. Eu converteria alguns deles, gigantescos, para levar água do Brasil para lá, comprava, o Brasil doava, que é o rio Amazonas, que a água vai por Maré. Eles não querem isso, eles querem guerra. Eu sempre venho falando, o país que investir em frota transportadora de água vai ser o país do futuro. Cara, o que eu estou falando aqui, tu vai no aeroporto, uma garrafinha de água é 10 pau. E 1 litro de combustível é 6. Então, cara, como é que 250 gramas de água já está mais caro que 2 litros de combustível, cara? Vocês se ligaram na lógica do negócio? Porque eu sempre falo, existe o golpe da água. O cara tá vendendo água, daqui assim, 1 litro de água tá valendo o preço do quilo de picanha, pô. No Brasil, que tem água para tudo que é lugar, só não é tratada.
E o Irã tem esse problema de água, estão preocupados com míssil e foguete, o povo passando fome, sede, e está tendo calamidade lá, tá, senhor? A família que vê o filho passando sede, morrendo, não vai ter medo de levar bala do regime, não. Estão nesse nível também. Então, vamos lá. Eles estão com a frota do lado deles, eles têm ciência disso, estão querendo ganhar tempo, não vão enganar o Pentágono. Eles podem até negociar com o Trump, mas os caras vão lá, ô presidente, o senhor está sendo enganado, isso aqui é assim, assim. O Trump sabe negociar, senhor. O Pentágono não é o Trump, o Pentágono é o poder militar americano. Então, quando o Trump vai fazer alguma coisa, cara, ó, é isso, isso, isso. Já existe uma coisa chamada jogos de guerra. Para cada ação, qual o resultado da minha ação? Qual é a reação? É isso. Pô, compensa, não compensa? Então, os caras estão nesse nível. Só mexe uma pedra se ganhar 5, 6. Valeu, Miquel? Então, ninguém desloca uma tropa para fazer dancinha da chuva, cara. Eu já falei isso 1000 vezes. Se deslocou é para usar. Vai usar? Depende do Irã e não dos Estados Unidos. Porque já está lá a tropa, os navios, os mísseis, não bebem água, avião para dar de pau. Os maiores bombardeios mais estratégicos do mundo já estão aproximados. Base San Diego, estão na Europa, estão na Jordânia, estão dentro do Oriente Médio. Só que é o seguinte, são os Estados Unidos e o Irã. A Alemanha não vai ficar só olhando, já falou que vai ajudar Israel. Já falei, a França, quando começar o pau, vai querer ajudar a Inglaterra, porque senão fica assim, porra, a gente é aliado do americano, vamos ficar de fora, depois o americano vence a guerra sozinho, e a gente depois ó, não tem nem como negociar nada, entendeu? Por isso que eu falei, quando começar, todo mundo vem junto, porque é o primo grande, Estados Unidos, né, cara? E o cara quer depois beber do cálice da vitória. Valeu, meu amigo Érico, é isso aí. Eu espero que o Zé faça o seguinte, ó, vou meter o pé, vou para a Rússia e deixar o novo governo assumir, que vai dar uma trabalheira danada, porque já são 40 anos de lavagem cerebral nas pessoas, cara, entendeu? E tem gente que gosta do seu ditador de estimação e do seu algoz. A gente vê isso aqui no Brasil, né? Pessoas que votam no mesmo ladrão, no mesmo picareta, no mesmo prefeito, no mesmo safado, e vai lá, no outro, quando vem, vai lá e se vende de novo. Isso existe no Irã também, só que lá é religião. E tem gente que gosta de apanhar na cara, ser humilhado, arrastado no meio da rua, só pode ser. Valeu, senhores? Vamos lá. E essa é a minha opinião aí. E eu espero que não tenha guerra, mas se tiver, o Irã vai tomar uma cipuada, mas vai ser bruta, hein, senhores? Só para terminar aqui. A guerra de 12 dias, os Estados Unidos e Israel acabou com a defesa antiaérea. O que tinha ali, eles escondeu, deu volta. Agora, não vai ser a mesma coisa. Vai ser 10 dias, 12 dias, 20 dias, 1 mês, 2 meses, todo dia perdendo capacidade de deslocar, de material. Quando terminar tudo, o Irã vai estar tão fragilizado que é capaz do Talibã falar assim, eu vou atacar essa porra também. Pode anotar. Os curdos, eu vou atacar essa porra. O Iraque, agora eu tô forte. Eu vou atacar aqui esse pedacinho aqui que ele me sacaneou em 80. A Arábia Saudita, porra, acho que vou ali dar uma porrada também. Quando você ficar fraco, no meio da savana, o velho leão ficar fraco, as hienas partem para dentro. Você sabe como é. Valeu, meu amigo? É isso aí. Carcará, você destacou um ponto interessante, que caindo o regime dos ayatolás, tendo essa fragilidade dentro do território iraniano, você pode ali ter outros, né, grupos do lado tentando tomar o território iraniano. E aí, quando a gente pensa na Guerra dos 12 Dias, muito se falou o seguinte, que Israel fez essa Guerra dos 12 Dias contra o Irã e começou essa empreitada dentro de Gaza justamente porque ele fez um trabalho muito forte ali contra o pessoal do Hezbollah, contra o pessoal lá no Líbano, os Houthis e outros grupos. Então ele atacou grupos de fora para depois poder atacar esses inimigos que eram considerados prioritários, que seria o Hamas em Gaza e o regime iraniano. E aí dentro desse cenário, comandante Vilas Boas, eu penso o seguinte, olha, os Estados Unidos estão mandando para lá uma frota gigantesca, que tem uma capacidade sim para neutralizar ali tudo que tem no Irã e ainda sobrar. E aí nós vemos que nos últimos dias os Estados Unidos têm novamente intensificado seus ataques contra o Estado Islâmico na Síria e contra outros grupos de terroristas ali naquela região. O que dá a entender que talvez o Irã não seja o único alvo ou que os Estados Unidos estejam preparando o terreno para, antes de fazer uma ação mais contundente contra o Irã, garantir que eles possam tomar o controle daquilo dali.
Porque, como o Carcará falou, se eles chegam lá, detonam tudo no Irã, mas não tem domínio territorial imediato, se usam só a força aérea, digamos assim, você corre esse risco aí de outros grupos terroristas assumirem esse vácuo de poder. E aí eu pergunto, comandante, será que os Estados Unidos não está aí com esse foco em mais de um alvo naquela região do Oriente Médio? E outra, os Estados Unidos está com moral? Por quê? O Irã, os Estados Unidos, o Donald Trump falou que com os B-52 destruiu o programa nuclear iraniano. E agora está chamando o Irã para negociar, para chegar ali a um acordo sobre como pode ou não pode funcionar esse programa nuclear iraniano. E aí agora ameaçando, não, se vocês não negociarem com a gente direitinho, agora nós vamos explodir. Ué, mas já não tinha explodido antes? Isso não sei lá, descredibilizou um pouco o governo americano ali, frente a esses grupos terroristas, frente, de repente, ao próprio regime iraniano, que está falando assim, será que os Estados Unidos são isso tudo mesmo? Por isso que eles estão vindo agora com tudo, para ver se dessa vez vai? Eu não sei, às vezes parece que o Donald Trump fez uma primeira bravata ali só para agradar Israel, e agora ele precisa apresentar um resultado concreto, uma vez que o primeiro ataque lá na Guerra dos 12 Dias não teria dado um resultado. Qual a sua opinião, comandante? Miquel, a gente estou acompanhando, tentando também tentar entender o que se passa nessa região do mundo, aí, mas também é complicado, né? Essa jogada aí, esse tabuleiro geopolítico, ele é bastante intenso. A gente tenta juntar os pontos, mas nem sempre é tão fácil, né? Então vamos tentar analisar o que a gente tem de informação hoje, né? Então a conferência de paz, as negociações estão acontecendo hoje, né? Aconteceram ontem e hoje de manhã. Até ontem eu consegui acertar de manhã hoje. Estão acontecendo lá na Genebra, mas não tinha chegado a nenhum acordo muito factível, né? Uma coisa mais contundente. E aí tem uma divergência muito grande do que está sendo negociado. Então, o lado iraniano discute, né, ou pelo menos aceitou que está disposto a discutir a questão nuclear, né, que seria em torno do que ele teria considerando fazer do uso pacífico da sua energia nuclear, e os Estados Unidos, além de discutir a questão nuclear, também estaria colocando imposições nos lançadores, que são os mísseis balísticos, né? Que também o programa fosse paralisado, que são as plataformas que lançam essas ogivas, e também o apoio a essas forças que atuam por procuração, que é o Hamas, o Hezbollah, os Houthis no Iêmen. Então, todo esse apoio que aí sim, basicamente, talvez entraria na sua questão que você colocou. Porque os Estados Unidos, quando a gente também percebeu na Venezuela, ele está ficando um pouco mais escaldado, está se preocupando com o dia seguinte após a operação, né? De que nível, de que grupos que seriam colocados naquele país para fazer o controle, a liderança, o governo daquele país, fruto às confusões que a gente já viu aí, nos movimentos, digamos assim, incorretos, onde a derrubada de um regime, pelo contrário, em vez de trazer alívio àquela população, ela trouxe mais confusão, ao ponto que, mesmo sendo um governo ruim, mas pelo menos o seu lado autoritário, as pessoas sabiam do que acontecia naquela região, o vácuo de poder foi preenchido por organizações terroristas de matizes diversas e que vieram a tornar a situação pior do que era antes. A gente viu isso no Iraque, a gente viu isso no Afeganistão, a gente viu isso no Vietnã e outros lugares aí que os Estados Unidos se meteu no mundo afora e criou alguma certa confusão. Então pode ser sim, Miqueias, que ações sendo intensificadas com a preocupação dele com o novo governo na Síria, né, da desmobilização, ou seja, da absorção do exército de defesa da Síria pelas forças armadas regulares e no fortalecimento da autoridade local com o novo presidente, seja um passo junto com Israel para que tenha-se, de uma certa forma, um pouco mais de previsibilidade no que acontece naquela região do barril de pólvora. Então, o que a gente tem hoje é justamente essa divergência no que está sendo negociado, e segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, segundo foi colocado, o Irã hoje ele tem a capacidade, ele tem 405, em torno de 500 quilos de urânio enriquecido na taxa de 60%, o que é um problema, porque esse tipo de material já pode ser usado para a confecção dos seus artefatos atômicos. Mas isso tudo é importante mencionar que mesmo o presidente Trump, talvez ele tendo que resolver um problema do primeiro ataque, seja ele bem feito ou não, mas isso tudo é um desenrolar de um programa que foi mal feito há praticamente 10 anos atrás, né, ali no segundo mandato do presidente Barack Obama, onde
um acordo de paz foi mal negociado. E aí, onde se acreditava que o Irã perderia sua capacidade de fazer justamente de obter a sua capacidade nuclear, o que se viu foi a injeção de muito dinheiro americano lá dentro e justamente o efeito contrário. A aparência de normalidade que se acreditava ter sido obtida pela diplomacia justamente levou o mundo à situação que tem hoje para ser resolvida e do qual o governo americano hoje a gente já consegue observar, né, que não vai se furtar de resolver as questões como essa. E aí sim, a gente vê essa movimentação dos dois grupos de ataque norte-americanos sendo mobilizados naquela região, que é um poder militar de ordem naval e um poder naval aéreo muito intenso, né? A gente está falando aí, são dois grupos de ataque dos porta-aviões, cada um aí da ordem de 75 caças, com uma capacidade máxima, aí, sendo capacidade operacional de fazer da ordem de 200 sortidas por dia, cada um deles. Só para ter noção, sortidas são praticamente as missões aéreas sendo conduzidas por cada um desses porta-aviões em 24 horas. Então, que somadas daí aí, praticamente 400 missões aéreas sendo conduzidas. A gente tem todos os destroyers, os contratorpedeiros que fazem a proteção desse grupo de ataque. A gente tem os navios norte-americanos que já estavam posicionados naquela região, que ficam pré-posicionados ali. A gente está falando de onde? Da porção leste ali do Mar Mediterrâneo, a gente está falando ali da região do Mar Vermelho, a gente está falando do Golfo Pérsico e está falando do próprio Mar da Arábia. Então, o que foi propagado nesse final de semana é que essa composição da Força Naval já dá da ordem aí de 600 mísseis Tomahawks à disposição, trazendo a disponibilidade dos líderes militares daquele comando do CENTCOM, que é o Comando Central Norte-Americano, de analisar possibilidades, linhas de ações militares a serem conduzidas naquela região. Um fato também que cabe menção foi uma declaração do Marco Rubio, dizendo numa comissão do Senado que ele estava falando sobre a política externa norte-americana, dizendo que os Estados Unidos têm da ordem de 30 a 40 mil militares em bases aéreas naquela região que estão sob alcance de mísseis de cruzeiro e balísticos do iraniano. E que os Estados Unidos tem toda a vontade ou toda a coragem de utilizar a sua força militar para proteger esses 30 a 40 mil militares norte-americanos. Ou seja, pegando o gancho do que a cara falou, ninguém mobiliza 2 porta-aviões da ordem de 30 navios, destroyers e cruzadores, 3 ou 4 submarinos nucleares balísticos, tropa, aviões, se não tiver a coragem ou a propensão de utilizar. Desde que a diplomacia não consiga. Porque se a gente vale arrementar que, segundo o Clausewitz, o uso das forças militares é a extensão do uso político quando a diplomacia assim falha. Então, os Estados Unidos dão de forma muito clara essa pressão, que a gente já sabe que o Donald Trump já tem feito isso, o secretário de guerra, o secretário das relações internacionais, a disponibilidade e a vontade de utilizar. Então, cabe a gente não querer a guerra, logicamente ninguém quer a perda disso, mas também a gente tem que saber que em determinado momento, se a negociação precisar ser feita e o emprego militar para garantir que o Irã não consiga ter o acesso aos seus armamentos nucleares, que isso vai ser feito sim, porque é o interesse norte-americano, é o interesse de Israel e, na verdade, é o interesse do mundo como um todo, pelo menos o mundo ocidental, como assim a gente entende. Então, toda essa organização, dessa concentração estratégica, ela começa a nos dar a nuance da disponibilidade norte-americana de fazer o uso dessa diplomacia militar, Miquel.